Projeto Velocity, Moradia Digna, depoimento de Alex Macedo de Araújo, São Paulo, 4/11 de 2021, realização Museu da Pessoa, entrevista PCSH, HV 1093, entrevistado por Graziele Pericel e Genivaldo Cavalcante Filho. Oi, Alex, tudo bem com você? Tudo bem. Que bom. A gente começa geralmente pelo básico, que é o seu nome, local e data de nascimento. Meu nome é Alex Macedo de Araújo, 11/7/1979, São Paulo. Qual é o nome dos seus pais? Meu pai chama João Macedo de Araújo e minha mãe chama Sônia Regina de Araújo. Você tem irmãos? Sim. E qual que é o nome deles? Eu tenho um irmão que chama Alain Macedo de Araújo. E voltando para os seus pais, qual que é a ocupação deles? Minha mãe é dona do lar, né? Ela já trabalhou já em escritório há muitos anos atrás, aí devido teve os filhos, ela ficou dona do lar. E meu pai hoje atualmente ele é aposentado, né? Mas a profissão dele sempre foi funileiro. Seus pais são de São Paulo também ou eles vieram de algum outro lugar? Minha mãe é paulista mesmo, né? E meu pai é do interior de São Paulo, de Ourinhos. Quando você era criança, seus pais costumavam contar histórias para você? Então, geralmente sim. Contavam muita história. Sim. Essas lendas, né? Que hoje não contam mais. E você lembra da casa da sua infância? Você consegue descrever ela? Sim. Então, assim, a minha casa, ela não é uma casa ampla, né? É uma casa humilde, né? E ainda resido lá ainda, né? Meus pais residem na casa e aí eu moro hoje na casa do lado, no mesmo quintal. Sim, a minha casa é bem, lembro, assim, sempre ter um quarto deles, né? E eu nunca tive um quarto. Desde criança eu dormi na sala com meu irmão, no beliche. Mas era bem aconchegante, assim. Era um quarto, sala, cozinha e o banheiro. E o que você gostava de brincar quando você era criança? Você também brincava com seu irmão? O que eu gostava de brincar quando era criança, agora você me relembrou, eu brinco até hoje. Eu gosto muito de empinar pipa, é meu hobby favorito. Então, assim, até hoje eu ensino meus filhos a empinar pipa. Eu empinei muita pipa lá onde eu moro, né? Quando eu era pequeno, ainda continuo fazendo isso. Acho que é uma coisa que nunca vou esquecer, assim. E nessa época de criança, você tinha algum sonho de ser alguma coisa quando crescesse? Então, assim, eu brincava muito, eu não tinha, assim, uma específica coisa que eu queria ser, entendeu? Mas, assim, meu sonho era sempre querer trabalhar para ajudar meus pais, entendeu? Não tinha uma profissão exata da minha vida, entendeu? Mas eu me arrependo, uma coisa que eu me arrependo hoje é não ter seguido a profissão do meu pai. Meu pai, ele quis me ensinar a profissão que ele tem, né, que ele exerceu, e hoje eu me arrependo muito de não ter exercido a função. Eu sei, né, aprendi pouca coisa, mas me arrependo de não ter seguido a profissão do meu pai, né, que é funileiro. E você costumava brincar não só dentro de casa, mas na rua, assim, no bairro? Sim, eu brincava muito na rua, na frente da onde eu moro tem uma praça, então assim, a gente brincava muito, a gente juntava os colegas, à noite a gente fazia fogueira, então assim, eu brincava muito assim na rua, muito. Passando agora para a época da escola, você tem a primeira lembrança que você tem? Você consegue lembrar? É, eu lembro, tenho assim, quando eu era pequenininho assim, eu lembro
quando eu comecei na escola, assim, eu lembro até hoje as professoras, quando meu pai me levou, né, minha mãe, era quando eu era bem pequenininho no prezinho assim, eu lembro até hoje, era a Turminha da Pedrita, era o nome da escola. Então eu tenho muitas lembranças boas assim da escola. Passando agora para o fundamental, né, mais para frente, você tinha alguma matéria favorita? Sim, sim. A minha matéria favorita sempre foi a matemática. Eu adoro matemática. Eu até hoje trabalho com isso, né? Então assim, o meu trabalho é função da matemática. Então assim, eu gosto muito da matemática. E no ensino médio, você continuou na mesma escola? Mudou alguma coisa na sua vida? Não, eu sempre continuei na mesma escola, né? Então, assim, quando eu era pequeno, eu estudei em escola particular, né? Então, devido a algumas fases da minha vida, eu fui para o público. E aí, quando eu entrei no público, eu continuei sempre na mesma escola. Até o final, né, dos estudos, eu continuei na mesma escola. Nesse período, do ensino médio, você costumava sair com seus amigos? Onde que vocês iam? Sim, sim, eu saía muito, entendeu? Assim, eu gostava muito de ficar na rua. Então, assim, naquela época eu não gostava muito de balada, essas coisas, eu gostava mais de ficar na rua, eh, tomando refrigerante, comendo pizza, conversando, jogando papo, sabe? Era bem gostoso. E após você terminar a escola, qual foi o seu próximo passo? Então, quando eu terminei a escola, o meu passo foi trabalhar. Eu trabalhava e estudava, né? Então, assim, eu trabalhei muito, né? Trabalhei em muitas, assim, não muitas empresas, mas eu trabalhei. Quando eu terminei meu colégio, eu comecei a trabalhar, né? Eu parei os estudos e comecei a me dedicar ao meu trabalho para me manter, sabe? Assim, ter um dinheiro, não depender dos meus pais. Então, assim, depois eu comecei a trabalhar. E você lembra, por acaso, como você usou o dinheiro do seu primeiro salário? Lembro, lembro, lembro. Eu comprei roupa, tênis. Acho que todo jovem pensa nisso, né? Não, não, eu comecei como eu posso dizer, a usar a roupa que eu gostava, não a roupa que meus pais gostavam. E aí você, começando a trabalhar, você começou a fazer algum curso profissionalizante, faculdade, técnico? Então, depois assim de muito tempo trabalhando, aí eu entrei na Vedacity. Eu tô na Vedacity, eu casei, né? Eu já fui casado, né? Hoje eu sou casado a terceira vez, né? Então, assim, quando eu entrei na Vedacity, eu me dediquei aos estudos de novo. Aí voltei a estudar de novo. E hoje eu sou formado em logística. Me formei em logística. E como é que foi esse período da faculdade para você? Tem algum momento marcante que você lembra? Ah, é uma novidade, né? Assim, eu parecia uma coisa que me marca muito na faculdade, eu parecia um peixe fora d'água, né? Porque muito tempo sem estudar, e voltar à sala de aula, sabe? É uma sensação assim que eu falei, eu não ia passar mais. Mas foi muito gostoso, assim. Era uma sensação que eu tinha capacidade de ser alguém, eu tinha capacidade de estudar, e voltar ativa de novo, entendeu? É muito legal. E voltando um pouco, como é que você entrou na Vida City? Nossa, é uma história muito interessante, porque assim, eu trabalhava perto da Veracity. E tinha um rapaz que ele estava saindo da empresa para entrar na Veracity. Até então eu não conhecia a Veracity. Aí ele falou: "Não, eu estou saindo da empresa para entrar na Vedacity". Aí eu falei: "Onde é essa Vedacity?". Aí ele me explicou: "A Vedacity é tal lugar". Aí um dia eu passei na porta da Vedacity e vi que a Vedacity era grande. E aí eu tentei entregar currículos, muito currículos aqui, em 2005, e nunca me chamaram. Aí um dia eu estava em casa, sem, assim, pensando que eu queria mudar de vida, e eu entrei num computador
Na época era discada, em 2005 a internet era discada, e eu mandei um currículo meu via internet pelo e-mail da Vedacity. Chegou no dia seguinte, na segunda-feira, quando eles abriram o e-mail, estava o meu currículo estampado para todo mundo ver. Aí me chamaram, falou, peraí, eu quero saber uma sua história. Aí me chamaram, até o dono da Vedacity me entrevistou, que é o Christian, né? Na época, ele me entrevistou e falou, como você conseguiu fazer isso? Aí eu falei, eu tentei e deu certo. Aí ele me contratou. Desde 2005 eu estou aqui. E como você ficou sabendo do projeto no Novo Casa Nova? É outra coisa muito interessante também. Assim, eu estava, como o vestiário aqui é muito cheio, então a gente espera um pouco para esvaziar, para a gente trocar de roupa para ir embora para casa. E eu estava sentado no banco, de frente ao telão, que tem um telão aqui que coloca os informativos da empresa, e eu li na hora, apareceu aquela promoção, né? Apareceu aquele evento que estava acontecendo, né, da casa, e eu falei, eu vou me inscrever. E foi naquele mesmo momento. Eu estava sentado esperando o pessoal ir embora para esvaziar o vestiário, e eu me inscrevi naquele momento mesmo, naquela hora. Peguei o link, fui fazendo, e eu consegui fazer no mesmo dia. E no outro dia já entraram em contato comigo para mandar as fotos, entendeu? Como você se sentiu nesse momento, quando aprovaram que iriam reformar a sua casa? Ah, uma alegria total, né? Porque assim, minha esposa estava grávida, a gente estava morando de aluguel, entendeu? E eu queria, meu pai tinha cedido para mim a casa para mim morar, já tinha até começado a reforma, tudo. Aí eu falei, por que não tentar, né? Aí, quando eu recebi a notícia, eu dei a notícia para minha esposa não acreditou, né? Falou, não acredito. Eu falei, a gente foi sorteado né, para reformar a nossa casa. Ela ficou toda contente e foi bem assim, coisa de Deus, né? Eu creio que Deus tem um propósito para todo mundo. E foi bem na hora que a gente estava precisando mesmo, que o pedreiro estava dando trabalho, o dinheiro também já estava acabando e vem assim numa boa hora, uma boa hora. Quais as áreas da sua casa que precisavam de reforma? Você consegue também explicar por que elas precisavam de reforma? Então, assim, como que eu posso explicar? A casa já é antiga, né? Então a casa era muito antiga. Meus pais, desde como eu me conheço por gente, desde quando eu nasci eu moro lá. Então assim é de herança. Morou minha avó, morou minha bisavó. Então é uma casa muito antiga. Então a estrutura não é uma estrutura de uma casa convencional de hoje. Então assim a gente precisava mexer na estrutura, estava muito mofada, entendeu? Então assim foi esses detalhes assim que me chamou a atenção que a Vedacity ia arrumar, entendeu? Então, assim, foi assim que tudo começou, entendeu? Eu já estava mexendo lá e eu via que ali ia gastar muito dinheiro, entendeu? Aí eu falei, eu vou tentar a sorte, né? E como é que foi o período da reforma? Mesmo assim, numa pandemia, né? Foi tudo ok? Então, é assim, teve alguns trabalhos, sim, entendeu? Porque aqui a casa não era nova, né? A casa era uma casa, né? Então, assim, muitas coisas não deram certo. Então, eu não conseguia ir lá para ver também. Quem me ajudou muito, muito, foi meu pai e minha mãe. E quem tocou a obra mais praticamente foi meu pai e minha mãe, porque minha esposa estava grávida, não podia sair de casa porque por causa da pandemia a grávida não podia sair de casa. Eu continuei trabalhando. Então, assim, quem tocou muito a obra foi meu pai e minha mãe. E eles me ligavam, falavam, Alex, estão fazendo isso, é do jeito que você quer. E aí eu falava, não, mãe, é de outro jeito. Aí eles iam me auxiliando e eu auxiliando de longe. Mas graças a Deus, assim, deu tudo certo. E o plano era reformar toda a sua casa ou era só um cômodo? Então, na hora que foi o sorteio, né, que foi a Juliana que entrou em contato comigo, tudo, ela explicou, ó, falou, Alex, ó, a gente tem condições de arrumar 2 cômodos, entendeu? Então, assim, a gente entrou em comum acordo
porque como meu filho ia nascer, eu queria que o meu quarto tivesse adaptável a ele, entendeu? Sem mofo, sem problema respiratório. Aí a gente combinou, era para arrumar os dois quartos, como o meu, né? E o da criança, dos meus filhos. Então, assim, foi assim, sabe, planejado, mas assim, a casa precisava toda ser reformada, toda. E depois da reforma, o que que mudou assim na sua qualidade de vida dentro dela? Ah, eu até hoje, meu filho, eu tenho um filho de 4 anos, né? Então ele fala, pai, eu quero ficar na casa nova. Ele não mora comigo, né? A gente, eu sou separado da mãe dele, mas ele fica bastante tempo comigo. Ele toda hora que ele entra dentro de casa, ele fala, ai, pai, eu adorei essa casa nova, a minha casa nova, sabe? Então assim, eu fico admirado porque eu deito na minha cama e fico olhando e falo assim, hoje eu tenho um lar para deitar, né? Tenho um lar para os meus filhos ficar, entendeu? Minha esposa, toda ela tá arrumando, ela tá, sabe? Não, vamos colocar isso aqui, vamos colocar aquilo ali, sabe? Então, assim, para mim é gratificante, muito gratificante. Eu fico admirado. Você vê a importância de ter uma casa salubre, né, para viver? Sim, sim, sim. Eu tiro base pelo meu pai, né? Meu pai, assim, meu pai, ele nunca deixou a casa, mesmo sendo uma casa humilde, uma casa pequena, ele nunca deixou a casa se deteriorar, ficar mal acabada. Toda vez ele está arrumando, toda vez ele está pintando. Então é isso que eu quero também, entendeu? Assim, a Veda City me deu essa oportunidade de ter uma casa boa para morar e eu quero continuar com isso, sabe? Eu quero daqui 10, 15 anos estar com a casa ainda toda do jeito que está, entendeu? Não deixar acabar. Eu até brigo com meus filhos, que eles vêm com o pé sujo para cima e para baixo. Eu falo, ó, o pé sujo aqui. Mas é uma maravilha morar numa casa que você se sente bem, sabe? E falando da sua esposa, como é que vocês se conheceram? Ah, é uma história bem longa. Minha esposa a gente conheceu pelo site. A gente conheceu assim, eu estava conversando com ela e a gente começou a conversar pelo um site de relacionamento e ela tinha o mesmo problema que eu, né? O histórico de vida dela era o mesmo que eu e foi compatível. A gente foi conversando, a gente se encontrou e hoje, graças a Deus, a gente casou, a gente tem um filho. Meu filho amanhã ele vai fazer 4 meses. Então, assim, é, eu até, graças a Deus, hoje está tudo bem, graças a Deus. E vocês chegaram até uma festa de casamento? Você lembra do dia? Então, festa de casamento assim, a gente comemorou num restaurante, porque a gente só casou no civil, né? A gente se conhece e vai fazer, acho que 2 anos que a gente se conhece. Então, assim, foi muito rápido. Foi coisa assim em um ano a gente já estava casado, em um ano a gente já tinha um filho. Então, assim, mas eu lembro, assim, foi muito bom. A ansiedade a mil dela, porque ela nunca foi casada, ela só se ajuntou com a pessoa que ela ficou. E hoje ela é uma mulher casada, a gente casou, ela foi com vestido, a gente comemorou a noite, foi muito legal, muito legal. E o mais legal, as crianças, né? Junto, que ela tem um filho também, e aí juntou os meus filhos com o filho dela, aí ficou muito, muito legal, muito legal. E como foi para você ser pai a primeira e a segunda vez? É uma coisa inexplicável. Não tem uma lógica assim de explicar, sabe? Meu primeiro filho, meu Deus, sabe, é uma coisa muito, muito lindo. Você vê uma criança gerada e nascer assim, e a sensação é a mesma se você tiver um, dois, três, sabe, aquela ansiedade de ficar esperando, de você ver o seu filho nascendo, de você sentir o cheiro, é inexplicável, é inexplicável. É uma sensação, acho que
é única, única. Para quem tem filho, para quem vai ter filho, eu acho que é uma sensação única. É a sensação que eu tive. Se eu tiver mais ainda vou ficar ansioso, sabe? É uma sensação única mesmo. E qual que é o nome dos seus filhos e da sua esposa? Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um Guilherme. O Guilherme é o meu filho de coração, que quando eu casei com a minha segunda esposa, ela já tinha esse bebê. Ele tinha 1 ano, então assim, eu que ensinei ele a falar, eu que ensinei ele a andar de bicicleta, então assim, eu comecei a vida dele. Ele sabe que ele tem um pai dele biológico, mas ele sabe que eu sou o pai de coração. Então eu tenho o Guilherme, tenho o Pedro. Pedro é minha paixão, Pedro é meu amor. Ele tem 4 anos, né? Ele é grudado em mim. Se eu vou no banheiro, ele tá atrás. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Quando eu vou na escola, pode ser 500 vezes buscar ele. Ele sai correndo, me abraça. E agora eu tenho o Gabriel. O Gabriel é uma benção, tá? Gabriel ele acorda dando risada e dorme dando risada. Eu nunca vi um bebê desse. É um bebê maravilhoso. E eu tenho meu enteado também, né? Que minha esposa já vem com um filho, que é o Everton também, tem 12 anos, né? E também muito prestativo, um rapaz bem educado, gosta dos meus filhos, brinca, quando tá todo mundo junto é só alegria. E o nome da sua esposa? O nome da minha esposa é Viviane. Viviane. Ela é uma bênção de Deus, sabe? Parece que caiu do céu. Eu sei que já passei por muito nessa vida e ela só vem para acrescentar mesmo. E essa aí vem para acrescentar a minha vida. Eu amo muito a Viviane. E voltando um pouco para a Veda City, você tem a mesma função de que você entrou ou você chegou a ser promovido? Não. Não tem a mesma função, não. Quando eu entrei na Pedacity, eu entrei como operador de injetora, operador de máquina injetora. Então, assim, como foi passando o tempo, eu fui estudando, né? E hoje eu já estou em outra área, graças a Deus, fui promovido. Hoje eu trabalho como conferente, né? Trabalho na logística da empresa. Eu trabalhei 10 anos, né? Na operação, trabalhando de máquina injetora, tudo. E hoje eu atuo, né? Faz 6 anos que eu atuo na área da logística hoje aqui na empresa. Agora, caminhando para as perguntas finais, quais são as coisas mais importantes para você hoje? As coisas mais importantes para mim hoje é meus filhos. É meus filhos. Eu não quero que ver meu filho sofrendo, sabe? Eu vou fazer de tudo para eles viverem bem e quando eu for embora daqui, eu deixar um legado para eles. Sabe que a gente não pode levar nada, mas uma coisa a gente pode deixar, que é a lembrança. Então eu não quero deixar a lembrança ruim para meus filhos, mas eu quero deixar a lembrança boas para eles. E quais os seus sonhos para o futuro? Meu sonho é viver em paz, sabe? É viver em paz com a minha família. Eu sempre fui família, eu sempre quis ter uma família, eu sempre lutei pela família. Então, assim, meu sonho hoje é viver em paz com a minha família, meus filhos ficarem bem, né? Cada um com a sua profissão, com as suas esposas, né? E eu viver em paz com a minha esposa pro resto da vida. Esse é o meu sonho. Por fim, como foi para você contar a sua história para a gente hoje? É muito legal, porque assim, eu nunca imaginava, né? Como que a gente pode falar assim? Eu nunca imaginei dar uma entrevista, nunca imaginei que alguém gostaria de ouvir a minha história, entendeu? Eu vejo na televisão, história de tal, história de fulano, história de ciclano, mas eu nunca imaginaria que eu ia dar o depoimento. É muito legal, sim. É muito gratificante, porque é aquilo que eu falei. Um dia meus filhos vão ver isso aqui e vão falar, meu pai foi alguma coisa, entendeu? Eu não fui só alguém que passou na vida, mas eu fui alguém que passou na vida deles e deixei um legado. Então, Alex, em nome do Museu da Pessoa, a gente agradece essa entrevista, foi muito legal.
Muito obrigado.